E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Rodrigo Soninho e eu tô aqui para falar do Improve. O Improve é o meu método para ensinar hip hop. Mas como assim? Eu digo que o Improve é um método de aprendizado e utilização das danças e técnicas da dança hip hop. Nossa, isso é complexo, né? Mas calma aí, eu vou tentar explicar um pouquinho melhor do que se trata isso aí. Antes de falar de hip hop em si, eu tenho que falar um pouco de por que eu organizo a minha cabeça dessa forma. Quando eu fiz o segundo grau, eu fiz um técnico em Química Industrial. Então eu fui todo apresentado esse lugar científico de como organizar os elementos, de como aprender certas coisas. E aquilo ali ficou na minha cabeça e se tornou uma forma de eu aprender da melhor forma possível. Eu danço há 20 anos e há 15 anos mais ou menos eu fui apresentado a minha primeira dança social, né? Eu tava em Joinville, um salve, e fui apresentado a uma dança chamada Wobble. E eu ficava com esse negócio, caramba, agora tem nome. E depois disso, um ano depois, eu fui conhecer o Buddha Stretch, que é um dos pioneiros da dança hip hop, da Elite Force Crew, coreografou Will Smith, dançou com Michael Jackson no Remember the Time, etc. E com o passar dos anos eu fui apresentado a mais e mais danças sociais. Então isso se complicava na minha cabeça, mas de uma certa forma isso também se simplificava, porque cada dança social e cada nomezinho que eu ia aprendendo, eu ia colocando numa gavetinha, sabe? Eu organizo essas danças sociais, essas técnicas e essas coisas todas como se fosse uma cômoda, com várias gavetas, onde eu posso colocar as danças sociais, as regiões onde foram criadas, os seus contextos históricos, como é que a galera se vestia na época, o que estava em alta, a região, entre outros vários fatores que influenciam na criação dessas coisas e que simplificam esse conhecimento pra gente. Porque se você pega simplesmente um passo e entende ele como as bases, fica uma coisa muito vaga, né? Eu vou repetir aquele movimento e acabou. Mas nem sempre uma dança social ou um fundamento é simplesmente a forma de se fazer, sabe? Tipo, executar aquela mecânica ali. Às vezes tem muito mais, tem entender a história daquilo, tem entender que aquilo ali é muito mais gestual do que simplesmente uma mecânica de movimento. Então eu fui colocando isso no meu arquivinho e isso vem me ajudando ao passar dos anos a entender o desenrolar dessa história desse hip hop. E aí, com o passar desses 20 anos, tendo tido acesso a formas de aprender através da química industrial, conhecendo um monte de pioneiro da dança hip hop, Buddha Stretch, Henry Link, Brian Green, Brooklyn Terry, tendo viajado para diversos países, tanto para batalhar, para fazer aula, para dar aula, toda essa experiência mixada, ela se torna o Improve, que é um conjunto de referências para que eu possa passar o meu conhecimento sobre hip hop de uma forma que eu acredito que qualquer um vai poder entender, se entender realmente tudo que se aplica dentro desse método. Então toda semana, de alguma forma, eu vou estar aqui falando um pouquinho de hip hop, falando de coisas que eu acho que são importantes para você ou para qualquer um que queira entender um pouquinho mais sobre essa dança, seja praticando, dançando, acompanhando e tudo mais. Nos vemos semana que vem. Valeu!